bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível Estação Carandiru do Drauzio Varela. Sejam bem-vindos também ao primeiro vídeo aqui do canal deste ano, que 2022 seja repleto de boas leituras, não é mesmo? Mas antes de mais nada eu quero pedir para que você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar a sua curtida se você gostou desse vídeo e também nos sigam pelas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá a gente sempre posta novidades assim com mais frequência e a gente ignora esse delay do YouTube, né, que demora um pouco para ser postado, mas por lá a gente sempre está online, certo? Caso você venha se interessar por este livro, vou deixar o meu link da Amazon para que você adquira o seu título por lá e assim você ajuda esta booktuber que vos fala, que quer conquistar seu coração. Mas assim, sem mais delongas, bora falar sobre este livro que foi um dos melhores livros que eu li em 2021. Este livro faz parte de uma trilogia escrita pelo senhor Drauzio Varela sobre cadeias. Então, o primeiro a gente tem Estação Carandiru, o segundo é Carcereiros e o terceiro Prisioneiras. E os três livros, eles vão falar sobre a realidade das prisões no estado de São Paulo, principalmente, e sobre como são a vida das pessoas que trabalham, das que estão encarceradas, da visão dele como médico voluntário nesses lugares. Então, assim, com certeza eu lerei os outros dois, porque eu simplesmente adorei esse livro. Pra quem não sabe, o Drauzio Varela, ele é médico, né? Além de ser o incrível vovozinho que todo mundo ama, ele é voluntário em nada mais nada menos que Casa de Detenções pelo estado de São Paulo, né? Então ele vai relatar neste livro 10 anos do seu trabalho no Carandiru, que era a maior prisão da América Latina na época. E aqui ele vai mostrar pra gente um código penal não escrito que os presos vivenciam dentro das cadeias. Veja que coisa interessante. E é um código penal de comportamental que é anterior à criação do PCC aqui no estado. Ou seja, a gente está vendo ali uma gênese de facções liderando a cadeia em certos momentos, em certos pavilhões, e a gente vai entender muito bem isso aqui. E é realmente impressionante essa leitura. Aí você me pergunta, né, tá, como que o Drauzio, um médico formado pela USP, que na época trabalhava no Sírio-Libanês, né, que é um dos hospitais, inclusive até hoje, mais caros de São Paulo, ele foi se meter nessa questão, assim, de cadeias. Ele foi fazer um trabalho voluntário em 1989 para realizar uma campanha de prevenção contra a AIDS nas cadeias. Veja que os anos 80 foi um ano bem agressivo para essa doença, muita gente morreu, né? Só que nas cadeias essa questão era uma epidemia. Quem pegava morria de um jeito totalmente sem assistência, de maneira brutal, e era realmente uma coisa horrível. Inclusive, eu vi algumas entrevistas do Drauzio que ele narra algumas coisas e assim, eu não teria estômago. Esse livro, então, ele foi lançado em 99, ou seja, 10 anos após os seus trabalhos voluntários, e foi transformado em filme em 2003 por Hector Babenco. Inclusive, tem esse filme na Netflix, né, que é Carandiru. Esse livro ele recebeu, nos anos 2000, o prêmio Jabuti, né, um dos maiores prêmios aqui do Brasil de literatura, veja só. E desde então, esse livro já vendeu centenas de milhares de cópias. Isso é algo, assim, realmente muito impressionante, né? E diferente do que muita gente pode achar, Estação Carandiru é sobre a experiência do Drauzio, sim, sobre o que ele viu, sobre as impressões dele, mas não foge para nenhum tipo de sensacionalismo ou algum tipo de defesa de uma ideologia política. É um relato de um médico tratando seres humanos, né? Seres humanos que estão encarcerados. Acho que essa é a principal visão, assim, que eu tive deste livro. E o Drauzio, ele tem uma postura, assim, muito incrível, sabe? Muito nobre, coisa que é difícil pensar muitas pessoas fazendo. Inclusive, é uma questão que eu ponho a mão na minha consciência e penso, será que eu teria ética suficiente para chegar no Carandiru, por exemplo, com estupradores, assassinos, falar assim, eu vou te tratar independente da sua pena, do seu crime, como igual. Então, você realmente tem que ter estômago e pôr a mão na sua consciência ao longo da leitura, tá? É bem complexa essa questão, pelo menos pra mim, foi bem difícil. Então, aqui ele vai falar bastante sobre o trabalho que ele fez ali no combate da epidemia da AIDS dentro da cadeia, assim como o combate à tuberculose, como consequência, né, da AIDS não tratada. E junto com isso, né, tem aqui trechos muito difíceis de serem lidos, como, por exemplo, a parte da entrada do crack nas cadeias, ou do uso da cocaína injetável. Gente, é pesadíssimo, pesadíssimo. Ele gravou uma série de entrevistas dentro da enfermaria
com pacientes em AIDS terminal, que ele mesmo gravou e ele mesmo editou, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem, que é bem pesado. Mas assim, é um choque de realidade que eu acho que liberta a nossa mente, sabe? Todo tipo de ideologia estranha ou de todo tipo de demagogia, sabe? É realmente bem interessante de ler e assistir. Além disso, aqui a gente vai ver como que o crack ele vai subverter essa questão do Código Penal não escrito, né? Código comportamental dos presos. Porque a partir do momento que você se vicia em crack, que é uma droga compulsória, você acaba ali contraindo dívidas, não tendo dinheiro para pagar e acaba ali gerando mortes. Então, assim, ele vai falar bastante dessa questão também nessa entrevista e vai dizer pra gente até que essa situação nas cadeias só melhorou por causa do PCC, que hoje o crack ele não entra mais nas cadeias justamente por causa disso. E não é aqui que ele fala, tá? Aqui ele fala daquele período. Aí a reflexão da questão do PCC, ele fala isso hoje em dia. Aí, né, nessa entrevista até eu achei legal, porque ele fala assim, um dos casos que mais me impactaram, né, como médico no Carandiru, foi a chegada de um rapaz com mais de 50 facadas pelo corpo, assim, que ele foi assassinado, né? E a história tá retratada tanto no livro quanto no filme, que é a história do Deusdedit e do Bané, né? O Mané, inclusive, é interpretado pelo Wagner Moura, né? E o Deusdedit é o Caio Blá. E essa história chocou muito o Drauzio como médico. E, assim, realmente, tanto no filme quanto no livro é bem assustador. Porque o cara meio que eram amigos de infância. O Mané acaba assassinando o Deusdedit dentro da prisão, com água pelando, né? E o cara morre, assim, de queimadura, de uma maneira muito horrível. Os próprios presos acabam matando o Mané pelo que ele fez ao Deusdedit, dando essas facadas nesse rapaz. Bom, dito isso, assim, que é essa parte mais nauseante, assim, mais chocante de ser lido, todo o combate da epidemia da AIDS também no livro é sensacional, sabe? Da forma como ele vai contar as histórias das pessoas que têm AIDS dentro da prisão. Outra parte bem interessante e impressionante desse livro é que o Drauzio, ele vai localizar a gente geograficamente ali na cadeia. Ou seja, ele vai explicar pra gente onde ficavam os pavilhões, o que cada um significava ali dentro do cotidiano da cadeia. É muito interessante, gente, é bem interessante mesmo. E assim, é toda uma organização social em volta desses pavilhões. Então, por exemplo, no pavilhão 2 a gente tem a entrada dos presos, onde eles eram registrados e era onde eles chegavam até o Carandiru. Aí no 4 ficava a enfermaria e a masmorra, que eram onde as pessoas eram marcadas para morrer e elas não podiam sair dali, senão elas eram assassinadas. Seja porque não pagou uma dívida de crack, seja porque é um estuprador. E o 5, que era o pavilhão mais lotado da cadeia, tinha mais de, sei lá, 20 presos numa célula minúscula. Era onde os estupradores, os justiceiros ficavam, onde os travestis ficavam, onde as alas dos crentes também ficavam. Então, segundo o autor, era a ralé ali do crime, sabe? E aí ele vai passar também pro fundo ali da cadeia, que era o pavilhão 8 e 9. E aí a gente vai saber que o pavilhão 8 era um dos reincidentes criminosos, né? Aqueles que já tinham sido presos, já tinham cometido crimes. Aí quando eles voltam pra cadeia, eles ficavam no pavilhão 8 e lá era onde era a questão do código da cadeia mais forte, né? Que, tipo, realmente ali as regras eram claras de comportamento. Olha só o que o Drauzio diz sobre o pavilhão 8. Aqui mora quem já passou pelo jardim de infância da cadeia. Entre nós não existem meias palavras. Não pode confundir A com B. Ou é ou não é. Se não é, morreu. E aí também a gente tem o pavilhão 9, né? Que esses são os presos que estavam ali tirando a sua primeira condenação. E por isso é o pavilhão onde tinha mais confusão na prisão. E geralmente são os jovens, né? E ainda não entendem mesmo muito bem esse código de conduta não dita. Ou dita, né? E foi onde aconteceu o massacre, onde realmente aconteceu o massacre foi dentro do pavilhão 9. Aí a gente começa a perceber que a organização da cadeia faz muito sentido e que faz mais sentido ainda ter sido o massacre aonde foi, que foi nesse pavilhão 9, né? Agora, sobre a questão do HIV, né, eu falei bem por cima de que eu gostei bastante da maneira que ele tentou fazer o trabalho voluntário, ele criou ali o Vira-Lata, que era um caderninho de gibi, onde ele tentava fazer uma prevenção ali, mesmo com sexo explícito, né, para que os presos lessem. Ele fez um trabalho muito interessante lá dentro. E eu acho que esse livro é mais sobre isso do que necessariamente sobre o massacre, tá? Então, eu vou ler uma coisa bem interessante para vocês,
sobre a situação e a chegada do crack, porque muitas pessoas pegavam a HIV não pelo sexo desprotegido, mas sim pelo uso injetável de cocaína dentro da prisão, que era chamado de baque. E que essa situação ela realmente só foi mudar com a chegada do crack. Olha só o que ele diz pra gente. O crack, porém, provoca sensação semelhante à do baque. Além de trazer vantagens, é mais barato, não deixa cicatrizes nos braços e principalmente não transmite AIDS. No presídio, em poucos meses, a via endovenosa ficou restrita a uns poucos baqueiros velhos, que mais tarde morreram de AIDS na enfermaria do quarto. Ele está falando do quarto pavilhão. Silenciosamente, como entrou o baque, saiu de moda no Carandiru. Em janeiro de 94, repetimos o estudo de prevalência feito 4 anos antes. Encontramos 13,7% dos presos infectados pelo HIV, contra 17,3% na pesquisa de 90. A única explicação encontrada para a queda do número de infectados nos 4 anos que separaram os dois estudos foi a redução do número de usuários de droga endovenosa. Em 98, em 250 voluntários testados, 18 eram HIV positivos, ou seja, 7,2%. Com o passar dos anos, muitos ex-usuários de cocaína injetável revelaram ter mudado para o crack por causa das palestras do cinema. Se for verdade, fico feliz. Talvez até o crack tenha um lado bom. É esse nível, assim, de reflexões que você vai fazer ao longo desse livro, tá? Então não se assuste com o que eu acabei de ler aqui, porque realmente é formador, assim, de caráter esse livro. E apenas para finalizar o porquê que você tem que ler esse livro, eu acho que ele não fala, como eu disse, sobre o massacre em si. A ideia do Drauzio é falar sobre uma sociedade dentro de uma sociedade, que são as prisões, sabe? É bem impressionante mesmo. E se você veio pelo massacre, ok, tem até 2 capítulos ali falando sobre eles, que é bem pesado. É de revirar o estômago, é um relato impressionante e é realmente o que eu disse, é formador de caráter esse livro e realmente é a única coisa que eu tenho a dizer. No massacre do Carandiru morreram oficialmente 111 homens, né, segundo a versão da polícia militar, e nenhum policial militar ele foi ferido ou morreu. Então realmente a palavra massacre encaixa bem aqui. É um livro assim que vai abrir muito seus horizontes intelectuais, eu tenho certeza disso. E vale muito a pena ser lido, com certeza, um dos melhores livros que eu li em 2021, pelo teor mesmo e pela sinceridade com que a história é contada pra gente. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar um pouco do que é Estação Carandiru pra vocês, tá bom? Então é isso. Vejo vocês nas cenas dos próximos capítulos, apenas para reforçar. Se você gostou deste livro por causa dessa review, adquira pelo meu link da Amazon. E é isso, um grande beijo e tchau!